Olá, queridos, bom estarmos juntos, dando continuidade àquilo que nós falamos ontem. Nós estamos falando sobre a armadura de Deus, sobre se revestirmos da armadura de Deus nesses dias, e eu queria dar continuidade um pouco sobre isso. E estamos falando de quando Davi vai diante do exército de Israel e ali Saul tenta colocar a armadura dele em Davi e ele não consegue andar, diz o texto que Davi declara: eu nunca vesti essas coisas, não consigo. E ele panha, o seu alforje, a sua funda e o seu cajado e vai diante do gigante. Nós temos a história final lá, que Davi derrota o gigante Golias. E o que nós podemos aplicar para as nossas vidas nesse tempo, nesses dias? Nós temos falado sobre nós nos revestirmos da armadura de Deus, da presença do Senhor. Temos falado que os dias são dias adversos, com muitas situações complexas, muitas lutas, mas que o livro de Eclesiastes fala que nós também, mesmo servindo ao Senhor, nós estamos passíveis de passarmos por dificuldades, por lutas. O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 2, diz que tudo sucede tanto para o bem, para aquele que pratica o bem, como para aquele que pratica o mal. Então nós estamos dentro desse, vamos falar assim, desse balaio todo, de toda essa situação. Mas o livro de Efésios diz que a armadura de Deus nos capacita a nós nos revestirmos e ficarmos firmes no dia mau. E a história de Davi é claramente sobre isso. Na realidade, ele não consegue colocar a armadura de Saul, ele não consegue se cingir da armadura de Saul, ele não consegue colocar. E é importante frisar que Efésios fala que a armadura de Deus não é a armadura minha nem sua, não é a nossa armadura, não é a nossa capacidade, a nossa estrutura, como já foi dito aqui no vídeo anterior. Mas é nós nos revestirmos da presença do Senhor, porque o dia mau vem e ele vai bater na porta. E muitas das vezes o dia mau ele vem acompanhado de todo um mover e todo um soprar de coisas no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, soprar de medos, de uma série de sentimentos ou situações que vão nos fazer termos sensações ou sentimentos que não são bons e que vão tentar nos abater. Quando Davi pegou o seu alforje, a sua funda e o seu cajado, ele estava pegando as coisas que ele convivia diariamente. Mas o que nós percebemos é que ele estava revestido da armadura de Deus porque ele foi contra o gigante com a palavra de Deus. Ele foi contra o gigante com a sua fé. Ele foi contra o gigante com o seu sentimento de justiça de Deus, de couraça de Deus, de coração, guardado pela presença do Senhor. Ele foi diante daquela situação dessa forma. Muitas das vezes, queridos, o dia mau ele vem e ele não vem somente como dia mau, mas ele vem também com um sopro de sensações ou de pensamentos ou de coisas que vão nos abater. Por exemplo, vou dar um exemplo muitas das vezes que acontece, às vezes no meio de perdas que temos, muitas das vezes vem o sopro, vem uma sombra, junto, maligna, nos dizendo: valeu a pena servir o Senhor? Valeu a pena estar aos pés do Senhor? Esse é o dia mau. É o dia em que, além da situação adversa, vem também as estruturas, o mover satânico para tentar nos abater. E Paulo fala sobre isso lá em Efésios. Outro exemplo prático disso é quando muitas das vezes nós estamos vivendo uma adversidade muito grande de perda de trabalho, de recursos, seja o que for, e vem aquela sensação de desesperança, de falta de esperança, de falta de plano, de projeto, sem ter uma visão adiante. Essa onda vem se soprar, vem esse vapor satânico. A palavra do Senhor nos fala que a armadura de Deus, ela tem o escudo da fé, que é capaz de nos resistir e é capaz de nós nos levantarmos esse escudo para reter, para deter os dardos inflamados do maligno.
Eu queria deixar essa palavra hoje para você. Nós vamos estar falando mais um pouco por esses dias sobre isso, porque nós temos muito para tratar disso. Mas eu queria deixar para você hoje essa palavra. Nesse momento de meditação, se revista da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus com as coisas diárias da sua vida, com o seu viver diário, com a simplicidade diária da sua vida. Você não precisa trazer nada de fora. Não é a tua capacidade, não é a tua estrutura, não é a tua força, não é a tua condição financeira, não são os teus recursos que vão fazer a diferença em meio às adversidades que se levantam. Mas é a armadura de Deus na sua vida, a presença do Senhor que te reveste, que te sustenta. Posteriormente estaremos falando mais sobre isso, ok? Que Deus abençoe, que o Senhor te encha com a presença dEle, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, seja o Senhor sobre a tua vida. He's alive.